Esse ano vai mudar tudo, mas só para quem está pronto. O que esperar de 2026? O que o contador, a contadora, quem nos assiste, pode esperar para 2026 em relação a marketing? Um ano de reforma e tem um empresário que vai ver como oportunidade. Ela vai mudar muito no que diz respeito à precificação de produtos e serviços no nosso mercado. Sim. Isaac, me dê dicas práticas, né, de como o contador faz isso, mas ele já falou aqui uma coisa muito interessante, ou seja, comunicação. Para tudo agora. Eu sei que você está assistindo o nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal. Eu quero que você se inscreva aqui, ó, nesse sininho, notifica, coloca lá para receber notificação, porque quando aparecer um conteúdo novo vai aparecer para você. E aqui toda quarta-feira, 18 horas, você tem muito conteúdo sobre marketing, vendas e como na sinceridade, porque aqui eu só trago gente chão de fábrica, eu só trago gente que faz acontecer, beleza? Então vai, se inscreve, notifica aí o canal, ok? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e esse é o podcast número 1 do ano. Já estamos para mais de 100 e poucos. E eu trouxe aqui um convidado super especial, que esses dias, gente, eu matei ele. Perdão. Eu matei ele lá no Instagram, fiz uma brincadeira e o povo ficou bravo comigo, viu? E no Facebook todo mundo tá me xingando lá, falando que eu sou uma marqueteira ruim pra caramba. Eu tô aqui hoje com meu sócio, meu amigo, meu pupilo, meu cobrador, é tudo, gente, tudo. Isaac Lopes. Tudo bem, gente? E o Isaac, ele é hoje nosso head de marketing, sócio da empresa DPG Educação, e ele tem acompanhado muito a jornada dos nossos clientes. Então, você que ainda não é cliente e quer se tornar cliente da DPG, você terá aí o Isaac acompanhando a sua jornada, contador no topo. E agora, né, Isaac, nós somos uma plataforma de marketing, não somos mais agência, somos uma plataforma de crescimento de marketing. Hoje, inclusive, o Alex me corrigiu, por isso eu tô falando, corrigiu, porque eu falei, não sei o que lá, a gente falou assim, Marta, o que a gente combinou? A partir do dia 2, nós não somos mais agência, nós somos uma plataforma de crescimento. E eu trouxe aqui o Isaac, porque 2026 está começando e algo que é muito importante aí para esse de contabilidade, que é o marketing, né, Isaac? E aí eu quero te agradecer por estar nesse bate-papo comigo e trazer bastante conhecimento aí para os contadores. E eu quero que você me fale um pouquinho o que esperar de 2026, o que o contador, a contadora, quem nos assiste, pode esperar para 2026 em relação a marketing. Perfeito. É um prazer estar aqui, Marta. A gente teve aí nos capítulos anteriores o contrário, né? Eu te entrevistava, mas agora você está me entrevistando. É uma honra ser entrevistado pela Marta. A gente trabalha ali perto todo dia, mas hoje a gente veio compartilhar um pouco com vocês do nosso conhecimento aqui, um pouco que a gente tem falado sobre estratégias. E eu acredito que assim, Marta, 2026 é um ano que para o empresário contábil, existe um empresário que vai ver o cenário da dificuldade, com um ano de eleição, um ano de reforma, e tem um empresário que vai ver como oportunidade. E eu acredito que o momento que ele tem que ter é de olhar como oportunidade. Por quê? Você tem um momento agora em que muitas empresas vão estar buscando cada vez mais por informação. Você tem também um momento em que muitas pessoas também estão buscando por informação sobre imposto de renda que já mudou esse ano. E quem que tem essa informação e pode ajudar? O contador. Tanto que eu já cantei essa bola lá atrás. A hora que o Jornal Nacional e a grande mídia começar a falar de reforma, começar a falar sobre principalmente as mudanças de imposto de renda, vão procurar quem? O contador. Igual na febre do Pix, que foi ano passado. E dito e feito, já começou agora. Quem se preparou, produziu conteúdo, produziu material sobre reforma e sobre essas mudanças, saiu na frente. Quem não produziu, tem que correr atrás agora. Aproveitem que ainda é tempo, a gente está ainda no começo do ano, é janeiro, mas se você for postergando, e principalmente só olhar para ensinar a sua equipe sobre reforma e não como você consegue lidar com a reforma para trabalhar marketing e vendas, você vai ficar parado no tempo. Show de bola, gente. Então, já viu aí como vai ser o nosso papo, né? Nossa pegada. Ou você vai se imergir dentro da reforma tributária, aproveitar as oportunidades para 2026, que são muitas, ou você vai acabar ficando para trás. E aí, como o Isaac disse, tem muita gente que
vai ficar para trás, porque tá cansado, não tá muito afim, tem um lado negativo, mas tem muita gente que olha tudo com bons olhos, né? Sim. Com o lado positivo. E aí, Isaac, para começar, me dê aí algumas situações, algumas simulações sobre como que o contador utiliza a reforma tributária no marketing. Primeira coisa, a reforma tributária ela vai mudar muito, muito no que diz respeito à precificação de produtos e serviços no nosso mercado. Sim. Quem é a melhor pessoa para ser um consultor ou mostrar para o empresário que a precificação dele está errada, se não o contador? Com certeza. A questão é, você está preparado para isso? Porque tem muitos contadores que, infelizmente, até por falta de profundidade ou por falta de olhar para o próprio negócio, não fazem a precificação correta ou têm dúvidas sobre isso. Mas, para mim, o contador é a pessoa ideal para tomar essa frente e mostrar para o empresário que ele precisa precificar novamente os produtos dele. Olhando para quê? Olhando para como vai ser agora, principalmente a forma em que a empresa paga os impostos. Porque isso vai mudar. Não agora em 2026, mas 2027. Você não pode mudar os preços agora, trazendo o contexto de reforma, mas você precisa já estar preparado. Porque o empresário que não se prepara vai sofrer. Exato. E aí, você tocou em um ponto muito importante. Você que está nos assistindo, e se você ainda não está preparado para precificar os seus serviços ou ajudar o seu cliente a precificar, você tem que ficar atento. Porque você vai acabar perdendo uma grande fatia do mercado. Então, de fato, agora você não pode aumentar o preço? Não. Mas você pode prestar o serviço para ajudar o teu cliente a mapear por trimestre o que ele pode fazer. Porque a partir de 2027, infelizmente, o imposto vai ser ali já retido logo ali na hora, né? Vai ser colhido. E aí, quais são os planos que você está fazendo para ajudar esse empreendedor? Fora você, né? Se ele não estiver ali cuidando do próprio preço dele e da própria esteira de produtos dele, né, Isaac? Ele vai acabar se perdendo. Exato. E aí entra no segundo ponto, que é o quê? Se vai mexer na precificação ou se vai mudar na forma como recolhe o imposto, vai mudar o quê também? Vai mudar o caixa. Exato. E é aí que está o segredo. Qualquer empresa que não olha ou não cuida do caixa tem problema, porque a empresa ela pode sobreviver sem lucrar. Agora, sem caixa, como é que você sobrevive para pagar teu funcionário? Como é que você chega para ele e fala assim, fulano, dia 5 eu não tenho dinheiro para te pagar. Exato. Você chega e fala isso para a pessoa, primeiro, você já tem problema com toda a questão judiciária do nosso país. Segundo, é que você tem o problema do quê? Do funcionário. Então, você não pode adiar pagamento, você não pode postergar isso. Você precisa ter caixa. Então, por isso que você precisa olhar para a precificação do teu cliente. E é esse o gancho que você já pode utilizar e aproveitar para trazer essa visão para ele. Eu sempre falo, infelizmente, um dos erros de comunicação que o contador tem no dia a dia dele com o cliente, sabe qual que é? É ele começar a falar contabilês, ou falar numa linguagem que o empresário não vai entender. Então, ele começa a falar de alíquota, começa a falar disso, começa a falar daquilo, aí o cliente fica assim, hã? E o detalhe começa a falar daquilo que é importante, ou aquilo que o seu cliente, quando você falar a frase, ele vai prestar atenção. Um deles é dinheiro. Como que isso afeta o bolso dele? Como que isso afeta o lucro? Como que afeta a margem? E quem, se não o contador, como uma pessoa melhor para olhar isso e mostrar o que o cara precisa ou não precisa fazer? Então, o contador hoje ele tem a faca e o queijo na mão. É um cenário de oportunidade, mas é um cenário desafiador. Não é fácil. Então, por isso que ele precisa tomar essa frente e olhar para isso e, principalmente, se comunicar com os clientes dele. Porque o erro dele, muitas vezes, é, cara, eu quero atrair novos clientes, eu quero vender mais, eu quero crescer, eu quero ter mais dinheiro, a minha contabilidade precisa disso. Só que ele muitas vezes esquece ou sonega, sabe qual o público? O próprio cliente. Exato. O próprio cliente que às vezes quer contratar um novo serviço ou um outro produto, aquele contador pode fazer isso, só que ele não faz. Sabe por que ele não faz? Por quê? Porque o cliente não sabe que ele faz. Exato. E por que ele não sabe o que faz? Porque ele não comunica. E essa comunicação, muitas vezes o cliente fala, não, mas eu posto no Instagram. Mas eu tenho o site. Tudo bem, isso é ótimo. Mas o seu cliente, ele abre teu Instagram? Ele abre teu site? Muitas vezes, provavelmente não, porque você fez o site todo pensado para um público novo que vai chegar. O Instagram é a mesma coisa. E ainda que o seu cliente te siga no Instagram,
Como você consegue garantir que uma postagem vai ser entregue para todo mundo? Você não consegue, o algoritmo não permite isso. Então o segredo é, cara, você tem um WhatsApp. Agora, principalmente, saiu com a atualização nova aí do WhatsApp, a API oficial em vários lugares para você fazer disparo. Cara, olha a oportunidade que você tem de fazer disparo semanalmente para o teu cliente com um preço de custo muito mais baixo do que você fazer uma postagem. Então você pega, faz toda uma escrita para semanalmente enviar para uma base de clientes, outra base de leads, falando sobre dor, sobre desejo, sobre coisas interessantes. E principalmente, sendo direto e reto. Não vai pegar e mandar um textão, aquele blocão de texto que ninguém lê, não. Já vai direto e reto, começa a se comunicar com o teu cliente. É o melhor público para você já começar a trabalhar agora e falar de reforma. Show de bola. Olha só, gente, eu ia falar pro Isaac assim, Isaac, me dê dicas práticas, né, de como o contador faz isso, mas ele já falou aqui uma coisa muito interessante, ou seja, comunicação. Muitas vezes a gente acha que é postando no Instagram, que tem que ser feito. Até o site, mas ele disse assim algo muito interessante, que é, dispara lá no WhatsApp a comunicação, o vídeo, o assunto, o e-mail, faça isso, porque dá muito resultado. Ou seja, o principal ponto com o teu cliente hoje, até para você lucrar mais, faturar mais, é você se comunicar. E hoje, gente, vou deixar aqui para vocês, nós temos uma ferramenta chamada Zap Contábil, que faz disparo, KPI oficial, por um precinho, ó o tamanho, ó o precinho desse precinho, ó. Então, clica aqui embaixo, o precinho é esse aqui. Clica aqui, fala assim, quero disparar e-mail, quero disparar o WhatsApp, eu quero me comunicar mais com o meu cliente. Chama a gente aqui. E além disso, Isaac, me fala mais. Me diga mais coisas que esse contador pode fazer, além de se comunicar, disparar e-mail, mandar WhatsApp. Show. E aí, qual é a questão que você precisa olhar também nesse cenário? Você precisa ter essa noção. Você sempre fala disso e eu concordo também 1000%, que é, cara, qual que é o teu público? Uhum. Porque quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Uhum. Quando você segmenta a tua comunicação, quando você entende de fato com quem você está falando, o que aquela pessoa está passando do outro lado, você começa a falar na linguagem dela. E ela começa a se sentir muito mais o quê? Vista. Então, entenda quem é teu público. Meu público é médico, meu público é dentista, meu público são os donos de supermercado, meu público são as pessoas que trabalham ou prestam serviço, mas tenha clareza de quem é o teu público, tenha clareza de com quem você está se comunicando ou para quem você vai criar essa mensagem. Feito isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter consistência. Uhum. Porque um dos pontos que separa de verdade, quem tem sucesso no digital, isso não só na área contábil, mas em todas as áreas, quem tem sucesso no digital de quem não tem sucesso é não desistir. Nós podemos não ter, Marta, as melhores postagens lá nos nossos canais, as melhores visualizações, porém, nós temos consistência. Isso faz com que muitas pessoas nos encontrem. E isso de ser encontrado é o papel que a gente tem enquanto agência e principalmente enquanto marketing, né? Agora, enquanto plataforma de crescimento, que é o quê? Trazer para o contador essa visibilidade. É mostrar, porque quem não é visto não é lembrado. Parece até refrão, né? Mas é verdade. É verdade. Então você trabalha muito forte a tua visibilidade. E essa visibilidade não é somente no Instagram, mas é no Instagram, é no Google, é no teu site, é no teu YouTube, e aí que tá o detalhe. Sabe qual que é um dos pontos que os clientes mais me pedem muitas vezes? O quê? Isaac, nossa, eu tenho tanta dificuldade em me diferenciar dos outros. Tanta dificuldade, eu sinto que o meu serviço é a mesma coisa que o de todo mundo. O que a pessoa vai ver de diferente no meu? Além do público, um dos pontos que mais diferencia o contador do outro é o posicionamento que ele tem na internet. E o posicionamento que ele tem na internet, Marta, não é só uma roupa. Não é só ele estar ali bonitão, igual a gente vê muito contador, muito empresário por aí que aluga carro, igual você fala, aluga lanche. Não é isso. Muitas vezes é ele estar produzindo conteúdo em canais que outros contadores não estão. 2 exemplos, YouTube e TikTok. Se eu perguntar aqui agora para a tua audiência que está assistindo, quem aqui já grava vídeo e produz e publica no YouTube e no TikTok, se tiverem 15 pessoas comentando aqui, eu quero que você comente, tá? Comentando aqui, eu publico nesses 2 canais, vai ser muito. E aí que tá um ponto, você já começa a estar em canais que outras pessoas não estão. Exato. Você começa a ser visto por pessoas ali que vão estar, em determinado momento, talvez não buscando o teu serviço, não buscando o teu produto, mas em algum momento vai ter um estágio e vai falar, caramba, eu vi essa... Eu vi, ah lá. Até coloquei aqui, eu tava colocando aqui no YouTube até pra lembrar de um negócio pra falar aqui, mas Perfeito. Continua. A pessoa vai lá, ela vai abrir, ela vai ver ali o seu TikTok, ela vai ver o teu conteúdo no YouTube. Ela pode não contratar na hora, como é o processo, mas lembra que é visibilidade. Então, quanto mais você é visto, poxa, eu vi esse cara aqui, vi esse cara lá, uma hora ou outra, você começa
a ter essa visibilidade e, principalmente, aumentar o nível de consciência do teu público, que é outra coisa também que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para finalizar minha fala é, além da diferenciação, o contador ele perde muita oportunidade não construindo uma esteira de produto. Porque ele chega e ele fala assim, eu já cansei de perguntar isso, mas eu sempre pergunto, cara, quem aqui vende contabilidade? Todo mundo levanta a mão. Só que você não vende contabilidade. Você até entrega a contabilidade, mas você tem um leque enorme de opções para vender para o teu cliente, para vender para o teu público e assim faturar mais. É só você olhar, por exemplo, por causa da tua empresa, Marta, DPG. Você começou a DPG lá atrás como uma agência. Na verdade, como uma desenvolvedora de sites, né? Na verdade, representante comercial, representante comercial, que ela vendia. Foi para a parte de site, depois foi para agência e agora plataforma. Plataforma, entre outras empresas que você conseguiu abrir dentro do grupo para outras soluções. Uhum. Esse olhar empresarial é algo que o contador precisa ter, que infelizmente boa parte do nosso público ainda não tem. Uhum. Boa parte do nosso público, assim como eu também fui, ama operacionalizar, ama o dia a dia, ama fazer aquilo que estudou, aprendeu. No caso deles, contabilidade, no meu marketing. Mas a parte de ser empresário, muitas vezes ele deixa de lado. Exato. Que é tomar as decisões difíceis. Exato. E você tocou num assunto muito interessante, Isaac, sobre a consistência, a visibilidade, né? Eu até abri aqui para ver, a gente fez uma postagem no YouTube no dia 31. Então, a gente posta, conteúdos toda quarta-feira às 18 horas. Então, esse podcast está indo toda quarta-feira às 18 horas. Então, já faz quantos anos que a gente está fazendo isso? 3 anos. 3 anos, tá? E aí, eu sempre fico analisando. Então, olha só, dia 31 foi quarta-feira. Hoje é sexta-feira, a gente está gravando esse conteúdo dia 2 de janeiro, 2 dias depois, e a gente já está ali com quase 200 visualizações dentro do podcast. Dentro do vídeo que a gente colocou na quarta-feira. Aí a pessoa pode falar assim, nossa, que pouco, né? Só que quem consegue colocar 200 pessoas no evento, 200 pessoas sentadas numa mesa? Então, é isso que você tem que começar a perceber. 20, tem clientes, nossa, tem 20, 30 visualizações. Eu quero que você pense o seguinte, como que você consegue colocar 30 pessoas no dia de hoje sentado dentro de uma sala de aula, por exemplo? Então, Isaac, você disse, a gente está chegando nesses números porque a gente tem um trabalho de consistência e persistência. Exato. Que nem, por exemplo, eu e o Isaac estamos gravando aqui, sexta-feira, pós-feriado, eu e ele, nós estamos super cansados, a gente tá trabalhando direto. E você, nossa, Marta, a gente vai gravar cansado? Vai, porque a gente tem uma coisa, a gente tem um objetivo, consistência e persistência. A gente não tá pensando no agora, a gente tá pensando aonde no longo prazo. Então, isso, Isaac, que você disse, é muito importante e essa ficha precisa cair na mentalidade do contador, porque se ele não ter essa mentalidade, ele não vai conseguir avançar. Hoje mesmo, um cliente me chamou e falou assim, Marta, eu vou cancelar o contrato, os conteúdos, vou ficar só com o site, porque eu tô há 6 meses e não tive resultado nenhum. O que você tem a dizer sobre esse tipo de contadora, esse tipo de pessoas que agem desse jeito? Primeiro de tudo, ele precisa tomar cuidado com o que ele tem ouvido no mercado. Uhum. E quando eu falo mercado, eu não falo só do nosso mercado contábil, mas o mercado digital como um todo. Sim. Porque cada vez mais você encontra agências, você encontra players fazendo promessas. Porque se você fizer isso, você em tantos dias vai ter cliente. Se você fizer aquilo, em tantos dias você vai ter esse resultado. Sim. Quando a gente fala de site, era o caso dele, questão de produção de conteúdo, não é de uma hora para outra. É um trabalho que vai de 6 meses a 18 meses. E até às vezes mais ainda a depender do público, a depender da estratégia, dessa consistência toda e principalmente com quem ele está concorrendo. Só que agora o que é triste é que é uma pessoa que está querendo colher muitas vezes no meio da plantação. Porque assim, no marketing, principalmente quando a gente fala de Google e YouTube, que são mídias de busca, são mídias ali voltadas à necessidade, o que acontece? São mídias em que quanto mais você planta, mais possibilidade de colher você tem. Só que a plantação ela tem um tempo de colheita. Sim. Ela tem um tempo de maturação. Se você tenta colher antes, o que acontece? Colhe verde ou não colhe. Ou às vezes, nem colhe. Exato. E aí que está o segredo. É você deixar acontecer, mas deixar acontecer de que forma? Indo acompanhando os resultados. Não vai ser em 6 meses, quando se fala de produção de conteúdo para blog, por exemplo. Você até consegue, em alguns casos, a depender da concorrência, tá? Exato. Sendo bem sincero, tem lugares e principalmente estratégias que você consegue fazer. Só que se você vai com a cabeça que assim, eu vou investir hoje, eu vou colocar 6 meses de artigo e isso vai mudar a minha vida, não vai ser isso. Vai te ajudar? Vai.
Mas precisa ter estratégia e precisa principalmente ter mentalidade. Porque se você olhar, a gente tem casos, vou citar aqui, Reviconte Contabilidade, você pode pesquisar. Já produz conteúdo no blog há muito tempo, entendeu qual o nicho de mercado, entendeu o que tinha que fazer, o que tinha que falar, e hoje tem muito resultado com o orgânico, com o site, com os conteúdos, com o YouTube. Se a Nova Contabilidade, lá no Rio de Janeiro, se você é do Rio aí e não conhece, o Anderson, tenho certeza que você conhece, ele é muito conhecido dos contadores lá do Rio, tem muito resultado também com a mesma coisa, produção de conteúdo para o blog. Mas foi de uma hora para outra? Não. Desde que eu entrei na agência, esses 2 clientes que eu citei, eles produzem conteúdo no blog. Eu estou na agência já há 6 anos. Há 6 anos que eu estou aqui no grupo DPG. E eles já produzem conteúdo. É verdade. É triste ver quando a pessoa já quer colher com 6 meses. Eu entendo a sua visão, empreendedor, empresário, que você fala assim, cara, eu estou investindo, eu preciso ter o retorno. Eu quero ter o retorno. Só que existem estratégias do digital que não são de curto prazo, mas que valem muito a pena. E o site vale muito a pena. O Google, essa questão da produção de conteúdo vale muito a pena. Por quê, Marta? O contador, ele esquece. Mas uma mensalidade boa, um cliente bom que ele vender vindo do Google, vindo de um conteúdo, que o cara já vai estar com um nível de consciência muito mais alto, vai entender muito mais que aquela de fato é a contabilidade que ele precisa, que ele está no momento de verdade de contratar uma contabilidade. Cara, quanto que isso não vai dar de retorno? Porque, olha só, às vezes só um cliente já equivale o pagamento. Veja os acessos do Adalto, lá do Rio Grande do Sul. O Adalto, ele comentou aqui no podcast com a Marta, depois eu vou deixar aqui para você acompanhar ou assistir em um dos links aqui, ele comentou, né? E ele também comenta em outras entrevistas, Marta, contigo, que ele investiu em marketing durante 4 anos. Sim. Foi somente no 5º ano que começou a ter retorno, mas depois que teve o retorno nesse 5º ano, já quitou. Já quitou todo o investimento que ele tinha feito, e não foi um investimento baixo, deixar bem claro o caso dele. Ele investiu totalmente uma estrutura 360 de necessidade de vídeo, de site. E aí, ele colheu o resultado, mas ele teve paciência. Em algum momento, não, né, Adalto? Em algum momento, Sim. Porque ele chegou até a cancelar o contrato, chegou né? a cancelar, mas depois ele falou, não, eu preciso voltar. Eu Exato. preciso disso. Entendeu o jogo, né? E é sobre isso. Questão de Google é você entender o tempo do jogo. Instagram. Você odeia Instagram. Você não gosta, você produz. Por quê? Porque tem que produzir. Só que o Instagram... Jogo da consistência. Exato. O Instagram é o jogo da consistência e da intencionalidade. No Instagram, nada é por acaso. Aí eu abri no Instagram. Até abri o Instagram pra ver. Aqui. Nada é por acaso. Por exemplo, quem ainda não me segue no Instagram, eu tenho... Diariamente, lá eu posto stories, eu produzo conteúdo para me relacionar com as pessoas. Nada que eu faço ali é por acaso nos stories. Sim. Tudo tem intencionalidade. Por mais que pareça algo bobo, algo que assim, cara, como que pode? Não, é intencional. É verdade. É tudo pensado. Eu não fico planejando horas e horas. Não, eu pego, eu tenho a ideia e eu faço. E o stories é sobre isso, sobre naturalidade. O stories, ele vende muitas vezes. Eu tenho no meu perfil, Marta, eu tenho hoje atualmente, que agora que eu comecei a trabalhar conteúdo pro meu perfil, e ainda não trabalho muito, né? Ainda preciso trabalhar mais. Eu tenho 500 seguidores. Só que com 500 seguidores, você acredita que a gente já fechou um contrato vindo de lá, do meu Instagram? Acredito. Mas por quê? Veio do Instagram naturalmente? Não, gente. Essa pessoa me assistiu numa palestra, viu meu conteúdo, descobriu o meu Instagram, porque eu não divulgava na época, foi lá, me seguiu, meu Instagram era fechado, deixava lá fechadinho, foi lá, seguiu. E aí, passado um tempo, eu falei, cara, você tem uma agência? Eu tô precisando de ajuda no marketing aqui. Eu falei, tenho a DPG aqui que eu trabalho. Chama aí o pessoal. Agendou a reunião com o time e fechou. Tá vendo? Ou seja, Isaac, você tá me falando de... Hoje, o consumidor, ele não tem mais uma forma linear, né? Ou seja... O cara, ele consome desse jeito. Não. Hoje o consumidor, qualquer tipo de público, gente, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assim, ele faz assado. E aí, o cara que tá do outro lado não perceber que ele tem que usar o digital como um bracinho na estratégia dele, ele não vai avançar. E aí, Isaac, aproveitando aí que a DPG está se transformando numa plataforma digital aí de crescimento, me conta um pouco como que é isso, como que vai ser isso, como que a gente consegue ajudar os nossos clientes. Muitos clientes assistem nosso podcast, a avançar cada vez mais. O primeiro ponto é que eu gosto muito do nome porque é voltado justamente para quê? Para crescimento. Isso. E é isso que a gente busca para o mercado contábil, é isso que a gente busca para o contador que é nosso cliente, que é de fato esse crescimento. E o que é esse crescimento? Primeiro é um crescimento de visibilidade.
Porque a gente entende hoje, vê que o contador, ele, além de ter um papel muito importante na sociedade, porque esse contador ele se relaciona com as empresas, é ele que está ali o tempo todo levando as bombas. Tem a rescisão, tem que demitir um funcionário, chama o contador. Precisa tomar tal decisão, chama o contador. O contador ele tem esse papel estratégico importante e ele é essa ferramenta de crescimento para a economia do país. Sim. Por mais que as pessoas não o reconheçam, por mais que outros empresários não o reconheçam, por mais que talvez até mesmo a família dele, ou de modo geral, todo mundo não reconheça a importância do contador, o Grupo DPG reconhece. Sim. E a gente criou essa plataforma com qual ideia, com qual visão? Principalmente de facilitar a tua visão. De facilitar para que você possa ver os seus números de marketing de forma clara, acompanhar, ver a sua jornada. A gente fala tanto de jornada contador no topo, acompanhar em qual etapa da jornada você está e para onde você tem que ir. Porque a pior coisa é você contratar alguém para te ajudar no marketing e essa pessoa não te dizer, você está aqui hoje, você tem que vir aqui, depois vir para lá. Porque na cabeça do empresário ele já quer vir para cá logo, que é o cliente final. É adquirir novos clientes e aumentar a carteira. Só que existe todo um processo de construção. É a construção do site, é a construção do Instagram, é a publicação dos conteúdos, é a definição do público lá atrás. E tudo isso é um caminho. Tem agência por aí, que eu não vou citar o nome para até não dar processo nem problema, mas que logo de cara pega e fala, cara, vamos investir em tráfego. Se você tem dinheiro, cara, legal, investe em tráfego. Se você tem dinheiro e estômago, comercial bom. Agora, se você não tem, você vai jogar dinheiro fora. Muito dinheiro fora. Por quê? Primeiro, esse cara que vem do tráfego muitas vezes não é qualificado. É um cara que está ali mais perdido e muitas vezes essa pessoa que vai fazer esse tráfego para você não sabe fazer. Não estou falando que essas outras agências não saibam fazer, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que se você não tem todo esse processo comercial construído, se você não tem toda essa infraestrutura preparada financeira para aguentar, eu falo por mim mesmo, da minha empresa. Eu fico brincando, porque eu tenho empresa agora na DPG, para quem não sabe, é a DPG Educação. E eu invisto em tráfego também. Sim. Eu faço todas as campanhas e sai do bolso da empresa. E eu fico lá no pé do gestor, falando, já investi 2.400, irmão, e até agora nada. Aí a hora que saiu o primeiro contrato, falou, lá, tá vendo? Só que, ainda assim, Marta, a gente tem toda uma infraestrutura para isso. E a gente entende. Agora, imagina um contador... fica chorando leite derramado, por exemplo. Né, o lead, ele cai, a gente já vai em cima chamar, já vai ligar para esse cara. Tem contador que, com todo respeito, tem vergonha de ligar, não quer incomodar. O seu serviço atrapalha as pessoas? Não. Se o seu serviço não atrapalha, então você não incomoda ligar. E aí que tá. Essa plataforma que a DPG criou é justamente para quê? Para centralizar tudo que for possível de ações de marketing em um lugar só visível para esse cliente. E que ele possa, de fato, falar, cara, que legal. Todo o meu relatório, todas as minhas informações de marketing estão aqui. É para cá que eu tenho que ir. Eu consigo resolver muitas coisas já dentro dessa própria plataforma. E eu acredito que isso vai ser um grande diferencial para o Grupo DPG e para os nossos clientes. Isso aí. Então, quem está com o Grupo DPG hoje, na minha visão, está muito à frente. Exato, gente. E como o Isaac disse, muitas das vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem onde elas estão, né? E uma coisa que a gente prega bastante aqui é, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E não é desse jeito. E agora você vai ter um acompanhamento mais de perto e totalmente online, usando IA, aonde você está e para onde você quer chegar. Isaac, uma das coisas importantes que a gente tem visto aí cada vez mais é a gourmetização dos serviços, né? É o relacionamento mais próximo com o cliente. O que você pensa sobre isso em relação ao contador usar o marketing nesse relacionamento? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade para escalonar. O que você viu nesse último ano de 2025 e quem que saiu na frente fazendo isso? Boa, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de relacionamento com o cliente voltado à contabilidade, existe um detalhe que o contador esquece, ele não se liga nisso, só que ele perde muito dinheiro nisso aqui. O quê? Tem muito contador que só chama o cliente para dar notícia ruim. Sim. Para falar de imposto, ou para falar de multa, fiscalização, ou para cobrar esse cliente que às vezes não paga e é inadimplente. Só que, qual é a visão que fica na mente do empresário quando esse contador vai mandar uma mensagem para ele? Lá vem notícia ruim. Lá vem BO. Isso é natural. Porque você só traz notícia ruim para o seu cliente. Como você muda isso?
tendo justamente o que a gente falou lá atrás, você começar a levar conteúdo para ele no WhatsApp, no e-mail, é disparar, é divulgar o teu trabalho, é divulgar as novidades, é divulgar os serviços, é divulgar também o que está acontecendo no mundo, as notícias que envolvem o empresário são importantes para ele, que ele precisa tomar decisão, e você começa a fazer outras coisas também. Existem contabilidades que eu ensinei e trouxe que começaram a se diferenciar e fechar mais contratos fazendo sabe o quê? Mandando mensagem de feliz aniversário para os clientes. Nossa, que bacana. Sabe por quê? Porque a pessoa começou a olhar e falar, cara, eu tenho aqui a informação do dia do aniversário do meu cliente, e às vezes eu não mando parabéns para ele. Um simples parabéns que você manda nesse dia, a pessoa já vai te ver de um jeito diferente. Ela vai falar, caramba, o meu contador lembrou do meu aniversário. Uhum. Era a última pessoa que eu imaginei que fosse lembrar, mas lembrou. Sim, sim. E é um dia que a gente tá mais emotivo. Uhum. A gente tá mais ali receptivo a esse tipo de mensagem. A gente marca, a gente lembra. E é justamente sobre isso. É sobre marcar, é sobre lembrança. É um detalhe. Às vezes o contador ele vai lá e ele posta lá aquelas imagens de final de ano, de Dia dos Pais, isso e aquilo. Mas quando você investe em se comunicar com seus clientes nessas datas importantes, que são as datas comemorativas, mas de um jeito mais personalizado, mandando mensagem para aqueles clientes que fazem sentido, você já começa a se diferenciar, Sim. a ser visto de uma outra maneira. Uhum. E aí é o quê? Relacionamento. Uhum. É você investir em ter conversas falando também o quê? É marcar reunião com o teu cliente que faz sentido. Não estou falando aquele cliente que te paga pouco. O que te paga pouco, você precisa encontrar uma forma de atendê-lo, Sim. mas de que você consiga também ter o seu lucro, porque senão você está tendo prejuízo. Então você cria toda uma estratégia para os clientes que fazem sentido de se reunir com ele, de trazer direcionamento. É o que o teu contador faz contigo. E o contador que não está fazendo isso hoje está perdendo a oportunidade e está perdendo principalmente espaço para concorrência. E essa concorrência não é o cara pegar, ligar e tomar teu cliente. Não, é o conteúdo. Uhum. Porque hoje, gente, eu fico abismado com isso. Vocês acham que não, tá? Mas até a minha mãe manda conteúdo de contabilidade para mim. Uhum. Por quê? Porque ela vê alguma coisa, alguma situação que ela passa no dia a dia, ela nem sabe que aquilo é de contabilidade, mas ela me manda. Filho, imposto de renda, que eu tô preocupado, aí vou cair na malha fina esse ano, vou ter que pagar imposto, vou ter isso, vou ter aquilo. Assim? E você aí, sem produzir conteúdo, sem mostrar sua cara, sem investir nisso. Ou seja, né? Ficando parado. Ou seja. Deixando oportunidades na mesa. E aí, Isaac, eu até abri aqui o meu Facebook. Quem não sabe, eu gosto muito de Facebook, né? E apareceu aqui pra mim, né? Há 8 anos, não sei, depois dá pra ver ali. Depois dá um zoom aqui, ó. Há 8 anos atrás, nessa mesma data, dia 2 de janeiro, nem sei de que ano que era, mas há 8 anos atrás. Eu estava onde, ó? Com a luzinha ligada, do tripé aqui, 2 câmerazinhas, uma pessoa aqui que eu não lembro quem é. Fazendo o quê? Gravação. E, mais uma vez, né, é isso que você está dizendo. Se a gente não acordar, isso é 8 anos atrás, se a gente não acordar e a gente não fizer o que tem que ser feito, ser só espectador, e infelizmente a gente vê muito contador sendo espectador. As coisas não vão caminhar. Você disse sobre você estar se relacionando, você está enviando material, basta um vídeo. E às vezes, o que eu tenho visto muito acontecer? Muita gente na internet faz muita groselha. Aí o seu cliente vê aquele conteúdo, acaba mandando aí para você e você fica boiando. E não faz nada. Ou seja, gente, 2026, em relação ao marketing, vai ter que ser o ano da persistência e consistência. Porque se a pessoa que tá aqui assistindo isso daqui, parou um tempinho aí para ver esse conteúdo nosso, não começar a cair na realidade, que ela precisa gerar conteúdo, gerar confiança, infelizmente ela vai sair perdendo. E é justamente isso uma das coisas que eu mais tento trabalhar com os nossos clientes, que é o quê? Você é bom enquanto contador. Só que o mundo sabe disso. As pessoas, sem ser o seu cliente, e às vezes até mesmo o seu cliente não te acha bom, tá? Exato. Pode doer isso, mas às vezes o teu cliente não te acha bom naquilo. Que você faz e tá com você só por estar, às vezes. Então, se você é bom em alguma coisa, você precisa mostrar isso. Mostrar isso aonde? Na internet. Sim. De que forma? Cara, com conteúdo no Stories, com conteúdo no Instagram, com conteúdo no YouTube, com conteúdo no TikTok, com um site bem posicionado, com o Google Meu Negócio. Isso aí. Porque é toda uma infraestrutura. Como a Marta trouxe, o processo de compra hoje não é linear. Você não vai aqui, depois aqui, depois aqui. Não. Você Mudou vai demais. aqui, depois você vai lá, depois você vem aqui. E por que isso mudou? Golpe. É. Todo mundo morre de medo de tomar golpe na internet. Eu Isso morro aí. de medo. A minha Quem mãe não fica morre, mandando uns links pra mim do Mercado Livre. Filho, compra esse vestido pra mim, compra não sei o que. Eu olho assim, calma. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se isso aqui não é golpe. Aí eu vou ver, aí eu compro. Às vezes eu esqueço, desculpa, mas às vezes eu esqueço de comprar. Mas é
importante você entender que as pessoas não veem um processo hoje linear de 1, 2, 3. Não, é pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ela joga no Instagram, ela vai ali, ela pergunta pras pessoas nos grupos. Quantas vezes eu não vejo contador perguntando sobre agência, perguntando sobre isso, sobre aquilo, sobre algum serviço, porque as pessoas vão muito na confiança, querem construir confiança em cima de uma marca. E a internet e a produção de conteúdo é justamente para mostrar essa confiança. É aí que tá. Como você trouxe, Marta, tem muita gente falando groselha hoje na internet sobre contabilidade, sobre imposto, sobre isso, sobre aquilo. E aí é um ponto que mexe muito comigo. Por quê? Tem muito contador que fala assim, eu sou tímido. Eu olho e penso, você não pode dizer isso, você não pode ser tímido. Por quê? Porque eu entendi isso enquanto cristão. Lá em Apocalipse, está escrito que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus. Sim. Então, eu peguei para mim e falei, cara, eu não posso ser tímido. Se você é cristão, não seja tímido. Não diga eu sou tímido. Você começa a olhar e fala, não, eu não sou tímido. E o que vai te ajudar, se você ainda é cristão, ainda mais a destravar a sua produção de conteúdo e realmente botar a cara a tapa para produzir, para gravar, para falar para a internet. E para mostrar o teu serviço e o quão bom você é. Porque você tem que mostrar isso. Você é bom. Sim. Senão você não estava com a sua empresa até hoje. Mas você precisa mostrar. A parábola dos talentos. Interessante. Quantas pessoas não recebem seus talentos em várias áreas? O meu talento eu sei qual é. É a comunicação. Graças a Deus eu encontrei e hoje estou aqui. Eu consigo falar e trabalhar em cima disso e viver disso. Só que você, enquanto contador, é o teu trabalho técnico muitas vezes. É o teu olhar, todo o teu ajudar que você tem para as empresas. Só que ao não trazer o teu conteúdo para a internet, você está fazendo igual aquele servo infiel que pega e enterra o teu talento e fala, eu estou enterrando porque eu tenho muito medo do julgamento. Eu mesmo me julgo, eu mesmo me critico, eu não sou bom, eu não isso, eu não aquilo. E você está deixando de mostrar o teu talento para o mundo. Show. E você está falando sobre isso, eu estava lembrando aqui, né, Isaac, na ministração do pastor de domingo, não foi nem do ano novo, de domingo, ele estava falando sobre isso. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem. Nós temos aquilo que a gente se destaca mais. O que a gente precisa fazer é olhar para isso e aflorar isso. Porque muitas das vezes a gente quer ser crítico com a gente mesmo. Somos nós que colocamos as nossas barreiras dentro da gente. E aí você que está assistindo a gente, você não está fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque você está sendo crítico com você mesmo. Foi isso que você acabou de falar. Enterrando o seu talento. E aí, você vai enterrar? Você vai continuar enterrando? Os anos estão passando. Até brinquei hoje, falei assim, antigamente eu falava rindo até 2025. Nós já estamos em 2026. E aí eu olho aqui pro Instagram, eu olho aqui pro Facebook e tal. Eu falo assim, putz, há quanto tempo eu já estou nessa jornada? E não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil que você que está do outro lado aí vai enfrentar. Mas assim, a gente vai bater sempre aqui. Só vai vencer aquele que tiver persistência. E não parar, fazer até dar certo. E tem um ponto, Marta, que é assim. Muitas vezes, eu passo por isso às vezes, tá? Eu tenho uma ideia e aí eu quero começar alguma coisa. Só que eu fico postergando essa coisa porque eu falo, eu preciso ter essa câmera, eu preciso ter esse microfone, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Cara, começa. Os grandes players do mundo de influência digital hoje no Brasil, quando começaram, não tinha nada. Exato. Então, por que você está querendo começar com um iPhone? Por que você está querendo começar com um microfone bonitinho desses de moedinha? Por que você quer um melhor estúdio para começar um podcast? A gente tem aqui a DPG, um ótimo estúdio. Inclusive, se quiser, né? Pode alugar aqui, vir aqui gravar. Mas, cara, começa com aquilo que você tem. E o que você tem? É o teu talento. É o teu conteúdo. Sobre o que eu vou falar? Sobre duas coisas. As duas coisas principais para os empresários no Brasil hoje, que é problema de todo mundo. Sim. O que é, Marta? Dinheiro e pessoas. Exato. E aí, gente, você tocou num ponto crucial. Hoje eu recebi um e-mail de um cliente falando que estava deixando de ser nosso cliente porque a gente pega muito no gatilho do medo e ele quer se posicionar como gatilho de segurança e tal. E aí, Isaac, você acabou de dizer que você tem que falar sobre duas coisas, que é pessoas e dinheiro. E por que usar o gatilho do medo, Isaac? Primeiro que as pessoas, elas tomam decisão
de uma forma que elas pensam sempre que é racional. Sim. Mas nunca é racional. Uhum. Sua decisão quase sempre é movida por uma emoção. Uhum. Você só não percebe. Uhum. E o gatilho do medo, ou o viés do medo, muitas vezes é o que faz com que a pessoa tome, de fato, a decisão que ela precisa tomar. Sim. Existem diversos outros gatilhos que você pode trabalhar na tua estratégia de marketing. O gatilho por exemplo, da reciprocidade. Enfim, existem inúmeros gatilhos que você pode trabalhar. Só que o gatilho do medo é um dos gatilhos que mais mexe com as pessoas. Por quê? Porque mexe com a emoção direta. Você precisa tomar essa decisão. E a pessoa começa a se ver num cenário que, cara, eu preciso, de fato, fazer isso. Ela se vê cercada por uma situação, ela vê que ela precisa, de fato, se mexer. Então, é um gatilho que é importante. Quem não quiser trabalhar com esse gatilho, tá tudo bem. Você pode escolher outros gatilhos, outro tom de voz, outra linguagem. Existem outros que podem te ajudar, como o gatilho da urgência. Só que, normalmente, quem não gosta do gatilho do medo não vai gostar de quase nenhum outro gatilho mental. Exato. A pessoa quer trabalhar com a linguagem mais natural e robusta possível, o que também não é tão legal. Uhum. É claro, eu entendo uma coisa, que essa questão do gatilho, sabe de onde que vem, Marta? Da onde? Do cara não gostar de vendedor. O brasileiro, ele tem um ranço com o vendedor. Ele não gosta. Só que, se você é contador, tá assistindo esse podcast hoje, tá até aqui, ó. Se você tá no minuto agora, não sei qual minuto que é, talvez esteja no minuto 40, 50. 38, quase acertou, eu quero hein? que você comente aqui agora. Sobre o quê? Sobre mentalidade de vendas. O contador que odeia vendas é aquele contador que sempre tá travado. Como assim odeia vendas? Eu não gosto de vender. Eu não gosto. Cara, o teu serviço não é bom? Você não ajuda o empresário que tá lá do outro lado? Então, você não acredita no teu serviço, você não acredita né? naquilo que você faz? Cara, vendas é só um acordo de ajuda. A pessoa tá te pagando para você ajudar ela. Isso aí. Então, entenda que a tua empresa ela precisa vender. E aí você cria esse ranço do vendedor, por quê? Tem muito vendedor, infelizmente. Já há muitos anos no Brasil existia isso, ainda existe hoje, que é a questão do jeitinho. Porque faz assim, o cara que quer dar o golpe, que quer enganar. Só que vendas não é sobre enganação. Tá aí o Geraldo, que fez o podcast contigo, vai pro ar na próxima semana. Recomendo que vocês assistam. Sobre vendas, muito bom. Muito mesmo. O cara é gênio no que diz respeito a vendas. Você precisa ter essa mentalidade de vendas. Porque é essa mentalidade que vai ajudar justamente no teu crescimento enquanto contador. E uma coisa, Isaac, até já te cortando, o que você falou aí, é que eu tô pensando, quanto mais a gente se preocupa com o nosso cliente, quanto mais a gente se preocupa em entregar algo bom, a gente sempre vai criar novos produtos para ele. E aí, às vezes, a gente fica correndo atrás de cliente novo, sendo que a gente tem vários produtos bons que a gente pode entregar para o nosso cliente. Exato. E marketing é sobre isso, né? Por exemplo, vou deixar aqui o caso do meu xará, Isaac. Não sei se você está assistindo aí, Isaac. O que aconteceu com o Isaac? Muito que eu falei nas aulas da mentoria pro pessoal. Gente, se eu tô fazendo essa mentoria aqui com vocês, o que impede hoje vocês fazerem uma mentoria com os clientes de vocês sobre os assuntos que vocês dominam e que são de interesse do seu público? Quais assuntos, Isaac? Acabei de falar, dinheiro e pessoas. Ou chama um parceiro, né, Isaac? Ou chama um parceiro. Exato, você tem que estar ali no movimento, você tem que fazer as coisas acontecerem. O Isaac, ele conseguiu o quê, Marta? Ele estava num momento ali que ele foi estudar muito sobre reforma, se aprofundar muito sobre reforma, se aprofundou, buscou conteúdo em diversas cidades, diversos lugares. Tinha uma palestra sobre reforma, ele ia. E aí que tá. Nisso, as pessoas próximas a ele, que também são empresários, começaram a perceber. Que ele tá se movimentando, olhando no Instagram dele. O quê? Foram, pegaram e ligaram pro próprio contador e falaram, cara, eu tô passando por uma situação de reforma, assim, assado, tô preocupado com a reforma tributária, eu não sei o que eu devo fazer, você pode me trazer direcionamento? O que o contador fez? Pegou e falou assim, cara, liga para esses caras aqui. Aí ele ligou para uma empresa que não era de contabilidade, era de sistema. Esses caras trouxeram todas umas dicas, uns conselhos nada a ver pro caso dessa pessoa. Essa pessoa pegou e lembrou do Isaac. Lembrou do Isaac. Por quê? Ambiente e presença. Visibilidade. Ligou pro Isaac, o Isaac agendou a reunião e vendeu uma mentoria para esses caras num valor que talvez, se você, empresário contábil, vender o seu serviço hoje por esse serviço, talvez você não consiga vender. Por mês. E ele conseguiu. Mas por quê? Porque ele lembrou das aulas, ele lembrou do quê? De produzir o conteúdo e ele tinha relacionamento com as pessoas. As pessoas viram e a hora que chegou foi só fazer reunião e vender.
Então você tem a oportunidade de criar novos produtos, novos serviços, principalmente com esse momento agora de reforma. Só que quem não toma a dianteira vai atropelado. Pronto, gente. Então, Isaac, a gente está indo aí já caminhando para o final do nosso podcast, né? Então, 2006 vai ser o ano marcado aí para quem tomar frente, para quem começar a ter visibilidade. Aliás, já era para você estar tendo visibilidade faz muito tempo, né? Para quem sair à frente, quem de fato quer ajudar o seu cliente. E não é sobre você ganhar mais dinheiro. Não é sobre isso. É sobre você querer ajudar o outro, porque dinheiro é uma consequência do trabalho que você ama. E cada vez eu tenho mais certeza disso, porque a gente está fazendo um trabalho numa empresa onde eu virei meio que um advisor, né, uma conselheira dessa empresa. Sim. E eu estou fazendo esse trabalho com tanto prazer, que não é nem pelo dinheiro, não é pela grana, não. Assim, você vê ali os esforços, eu fico ali pensando em estratégia, pensando em várias coisas, porque é de um cliente nosso e que, de fato, você quer ver aquele cliente prosperando. E esse cliente já prospera bastante, já ganha uma baita grana, mas você tem tanto prazer naquilo que você tem tanto talento e a gente não quer enterrar o nosso talento, né? A gente quer aflorar nosso talento e a gente faz com que as coisas comecem a caminhar e fazer com que aquilo dê certo. E é isso que a gente tem aí para você, contador, em relação a 2026. Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar aqui, Isaac? Por exemplo, o TikTok. Você acha importante o contador também dar um passo à frente aí em relação ao TikTok? Com certeza, o TikTok é uma ótima mídia. Como eu falei lá atrás, são mídias em que o contador, o empresário, muitas vezes o concorrente dele não está investindo lá. Ele não está produzindo conteúdo para lá e ele pode começar a produzir. Porque o TikTok ele é muito voltado à palavra-chave. Eu, por exemplo, cara, eu não considero uma pessoa viciada em TikTok. Mas quando eu começo a assistir aquele bendito, filho, eu vou embora e vou assistindo, começo a ver um monte de coisa. Um conselho que eu dou hoje, se você já posta vídeo no YouTube, cara, você pode pegar e fazer alguns recortes do seu próprio vídeo pro YouTube, pro TikTok. Então você separa, você corta ali um pedacinho e posta lá, corta outro pedacinho e posta lá. Ah, Isaac, mas as pessoas fazem isso? Fazem. Você pode fazer conteúdo específico pro TikTok? Pode. E deve, é legal você fazer. Mas se você já começar com o básico, pelo menos, como você fala, Marta, feijão com arroz, você já sai na frente muitas vezes. E aí, se você não trabalha o TikTok, se ainda não tem, cara, começa. Faz isso que eu te falei, eu dei o passo a passo aqui, que é você pegar os vídeos maiores do teu YouTube, fazer alguns recortes e postar lá e vai embora. Claro, focado em palavra-chave, temas que fazem sentido. Show. Isaac, esse ano você tem dado bastante mentoria aí para as pessoas, para os clientes. Me diz aí como que você pode ajudar quem está nos assistindo a destravar para o digital, a ter um olhar mais clínico para 2026? Perfeito. Eu consigo ajudar, a DPG consegue ajudar de diversas formas. A primeira é trabalhando somente o planejamento. Tem cliente que o cara só quer o planejamento. Cara, só planeja para mim, que eu não sei planejar. Eu posso ajudar com isso. Ah, eu preciso de direcionamento, acompanhamento. A gente tem o PIC, que é o Programa de Incentivo ao Crescimento. Que ele é voltado para empresários que de fato querem ter esse acompanhamento, querem que alguém pegue na mão e fique assim, cara, vamos lá, eu tô contigo. Porque se tem uma coisa, Marta, que faz toda a diferença, quem trabalha nesse âmbito de mentoria e de comunidade sabe disso, é a ambiência, é o ambiente que você tá e a energia das pessoas. Você fala muito sobre isso de energia, tanto a energia ruim como a energia boa, ela contamina, de fato, principalmente a ruim, ela contamina muito. Exato. Então é importante que você tenha pessoas que estão com energia boa, que estão focadas, que estão crescendo, estão querendo crescer, estão buscando, estão com fome. E o PIC ele serve para isso. Serve para quê? Para te trazer a direção, para fazer o diagnóstico da tua empresa hoje, como ela tá e principalmente, cara, você precisa vir para cá, você precisa fazer isso, vai. Você precisa desse acompanhamento, você precisa avançar nesse sentido. A tua meta para esse mês é esse. Tua meta de vendas. Quantas empresas de contabilidade que eu vejo que não tem meta de vendas? O grupo DPG tá com a meta de vendas fechada do ano inteiro. Exato. Você sabe certinho, venda sabe certinho quanto que tem que fazer. Exato. A tua equipe sabe? Você sabe quanto que o teu escritório tem que vender esse ano? Não sabe? Então chama a DPG que a gente ajuda. Show de bola. Vou deixar aqui os contatos aqui embaixo, tá, Isaac? E o nosso direcionamento para 2026 é esse, gente. Ouve esse rapaz aqui e eu digo para você o seguinte, que o Isaac me direciona... Às vezes você acha, não, a Marta sabe muito. Sei porque tem aí gente boa do meu lado.
me ensinando, me ajudando, ó, faz assim, faz assado, eu vi isso daqui, eu vi isso ali, e eu posso dizer para você que se o Isaac encabeçou aí a empresa de educação, é porque ele tem muito conhecimento em estratégia, planejamento, tem direcionado também uma grande player do mercado e tem dado muito resultado. Então, se você quer de fato mudar toda a sua visão empresarial, na sua empresa de contabilidade, focada em marketing, pode falar com a gente, chama o Isaac que ele vai te ajudar. E aí, Isaac, eu quero que você olhe aqui para essa câmera e deixe um recado aí do seu coração aí para todos os contadores e contadoras nesse ano de 2026. Por mais que você se sinta desvalorizado, por mais que você sinta que, às vezes, tudo aquilo que você está fazendo, todo o teu esforço, todo o teu trabalho, talvez não esteja tendo o resultado que você deveria, não desista. Não enterre o teu talento, não, cara. Às vezes é difícil. Muitas vezes vai ser difícil. Não é fácil empreender no Brasil. Não é fácil. Muitas vezes você está sozinho. Você tem que tomar decisão. Você olha para lá, olha para cá e não sabe o que fazer. Mas não desiste não, cara. Busca empresas como o Grupo DPG, como empresas como a própria DPG Educação que vão te ajudar. Ou com até mesmo outros contadores, amigos seus que vão te ajudar e vão te levar para frente, não vão te deixar desistir. Não desiste, cara. Se você chegou aqui, até esse momento do podcast, é porque você quer crescer, é porque você quer avançar. Então não para, não enterra o teu talento. Pelo contrário, usa tudo aquilo que te faz ou quer fazer com que você pare, faça daquilo combustível para que você continue. Eu fiz isso na minha vida. Eu fui uma pessoa que eu jamais imaginei que eu chegaria onde eu cheguei na DPG hoje. Ainda tenho muito a caminhar. Mas quando eu comecei aqui, eu era só estagiário. Mas a partir do momento em que eu vi que existia possibilidade de crescimento, e essa é uma palavra que a gente já repetiu muito nesse podcast hoje, crescimento, eu peguei a fome que eu tinha e falei, cara, eu vou chegar lá. E eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu fiz o quê? Eu continuei. Passei por inúmeras lutas. Inúmeras. Dificuldade com pessoas, dificuldades no trabalho, porque aqui é Marta sincera, a gente conta a verdade mesmo. Sim. Dificuldade com pessoas, dificuldades no trabalho, mas eu aprendi com cada coisa que eu passei e tenho aprendido cada vez mais e principalmente me permitido aprender. Ter uma mente ensinável é uma coisa que faz toda a diferença para um empresário e para uma pessoa construir uma carreira de sucesso. Isso aí. Eu tirei todo aquele vício, todo o viés que eu tinha e de fato construí uma mentalidade, de fato construí uma mente que, cara, me mostrou para onde eu queria ir, o resultado que eu queria ter. E aí tá o detalhe final. Eu tive pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Eu tive a Marta, eu tive o Alex, e tenho ainda, né? Tenho os meus colegas líderes, a Amanda, a Thaísa, o Boaz. E cada um, na sua forma, me ajuda. A gente se ajuda. E tem tudo a ver com aquilo que eu falei, Marta, da ambiência. Então, por último, não enterre seu talento. Show de bola. Mude o ambiente que você está. Não consigo mudar o meu ambiente presencial. Vá para o online e tem muita gente boa fazendo muita coisa bacana. E pega aquele teu talento que está enterrado, desenterra ele e põe para aflorar agora em 2026. Que eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, Deus fará dele e vai fazer você um vencedor. Obrigada, Isaac, pelo teu tempo aqui com a gente. Imagina, que agradeço. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus. E você que ficou até agora aqui com a gente, eu quero que você curta, compartilha. Se você não segue nosso canal, clica aqui, segue o nosso canal, que eu tenho certeza absoluta que esse ano nós vamos trazer muito conteúdo bom, muita coisa legal, que vai te ajudar aí completamente, beleza? E se você não gostou desse conteúdo, eu sempre digo, pega esse link e manda lá para os inimigos. Afinal, não serve para você, serve lá para o inimigo, beleza? Um ótimo 2026, um grande beijo e tchau, tchau.